Bem mesmo? Quantos aqui estão no propósito e no desafio do mês, fazendo a leitura do livro de Atos? Se manifesta aí, gente. Quem aqui está tendo seu tempo com Deus diário, aonde Deus tem falado com você, se manifesta aí, isso. Quem aqui estava na live comigo 3 horas da manhã? Glória a Deus. E quem fez o jejum aí? O nosso desafio, não sei se está para colocar na tela ali, Insight, os pontos. Eu queria reforçar que a partir da semana passada, quando a gente ministrou aquela palavra de domingo, nós estamos desafiando a igreja a subir o nível espiritual, e com a palavra de hoje você vai entender o motivo, o porquê que Deus nos desafiou a semana passada a elevar o nível espiritual. Então, a gente está no propósito de culto racional ao Senhor, baseado em Romanos 12:1, e o nosso desafio é ler 2 capítulos do livro de Atos, que teve início dia 18, hoje foi o capítulo 13 e 14, tempo de oração e adoração no secreto, a live nos dias 21, 28, 4 e 11 de fevereiro, às 3 horas da manhã, e jejum todas as quartas-feiras, das 16 horas até as 22 horas até as 16 horas, ali está invertido, está errado ali as horas, tem que corrigir aquilo ali, é das 22 horas de quarta-feira até as 16 horas de quinta-feira, tá bom? E eu não sei você, mas essa semana foi uma semana onde Deus falou profundamente ao meu coração, através de diversos textos, através do livro de Atos, que é um livro poderoso. Então não vamos perder isso, e que não seja apenas por 30 dias, mas que seja por toda a nossa vida, termos o hábito de ler a Bíblia, jejuar, orar e se dedicar num tempo ao Senhor. Amém, gente? Então eu queria que você ficasse de pé para a gente poder ler as Escrituras nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Está sem teclado aí? Evangelho de Lucas. Lucas 14, Lucas 4, do versículo 14 ao versículo 22. O site, se puder colocar. Diz assim a palavra do Senhor. Só baixar um pouquinho o retorno dele aqui, Eric, por favor. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Verso 15. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e o encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, ou em algumas traduções, o ano aceitável do Senhor. Verso 20. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Verso 22. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Curva a sua cabeça, vamos orar um pouco, para que o Espírito fale ao nosso coração nessa noite, assim como falou hoje na parte da manhã. Senhor, nós te damos graças por essa segunda reunião aqui na casa de paternidade, pelos filhos que chegaram na sua casa e estão aqui para ouvir uma porção da sua palavra. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor use a minha vida, assim como foi pela manhã, e que os teus filhos também saiam alimentados com uma porção daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, que o Senhor também ministra à igreja. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui como um vaso seu, como um duto, para liberar essa porção para os teus filhos nessa noite. Eu oro junto com esta igreja em nome de Jesus. Você pode dizer um amém bem forte para consolidar isso? Amém. Pode se sentar. O tema da minha palavra é, diga assim, o que... Mais forte, gente. O que Jesus pregava. Qual que é o tema da mensagem? Mais uma vez. O que Jesus pregava.
Essa parte do culto que nós vamos entrar agora, o culto evangélico, ou o rito de cultuar na casa de paternidade o ministério de louvor, ele entra com canções, depois das canções entra o ministro de oferta, e hoje foi aqui o Ezequias que deu uma palavra brilhante. Depois da palavra de oferta entra o pregador. Então o nosso culto, ele tem 3 momentos, ou quer dizer, as nossas reuniões têm 3 momentos dinâmicos no decorrer dos nossos encontros. E essa parte agora que eu vou fazer, que é a parte da pregação, eu não sei para você, mas desde quando eu me converti, era para mim a parte mais esperada do culto. Por que era a parte mais esperada do culto? Porque nas 2 primeiras partes, quer dizer, louvor e oferta, nós falamos de doação a Deus, quer dizer, nós entramos e através dos nossos louvores e através das nossas ofertas, dízimos e primícias, nós trouxemos algo para Deus nesse primeiro momento. Quer dizer, adoração e finanças é um momento onde nós oferecemos uma porção daquilo que Ele tem nos dado em consagração ao Senhor. Quando nós levantamos as nossas mãos, a Bíblia vai dizer que isso é um sacrifício de louvor. Quando nós entregamos os dízimos e ofertas, também é algo que nós estamos ofertando ao Senhor. Agora, no terceiro momento da mensagem, que é esse momento, a pregação, é o inverso. É o momento que Deus para e resolve liberar uma porção dele para nós. Quer dizer, nos 2 primeiros momentos nós oferecemos algo para Deus, e no terceiro momento é a hora que Deus oferece algo para nós. Por isso eu considero a parte mais importante, porque é a hora que Deus vai falar conosco, através de uma palavra, aonde nós iremos nortear o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês e até a nossa vida inteira, pois muitas palavras que nós recebemos mudaram a nossa forma de pensar. Por isso, nós que pregamos aqui, temos a responsabilidade de ministrar aos domingos, às quartas-feiras, aqueles que ministram célula, têm uma grande responsabilidade ao subir nesse púlpito todos os domingos e quartas-feiras. Por quê? Porque nós temos que subir aqui totalmente antenados com o que Deus quer falar com você. Quando a gente sobe aqui, a gente tem que ter na nossa mente que Deus precisa falar com o povo. Então Deus precisa falar conosco primeiro, para que através das nossas faculdades mentais, a gente possa pregar aquilo que Jesus quer falar com você. Por isso, todos os domingos da minha vida, quando eu subo aqui, 12 anos de pastor, mais ou menos quase 20 anos pregando a palavra de alguma forma, quando eu era seminarista, ou quando eu era líder de jovem, ou quando eu era alguma coisa em outra igreja, todas as vezes que eu subo para ministrar, as minhas pernas tremem. Todas as vezes que eu tenho uma pregação para fazer, no sábado eu fico ruminando ela e fico pedindo para Deus ter misericórdia, para que eu suba aqui e consiga dizer o que realmente Jesus queria falar para você. Quem sobe aqui não pode errar. Quem sobe aqui tem que ter uma porção da palavra de Deus e não pode pregar com a sua própria alma. Quer dizer, não deve carregar em si as suas angústias, as suas ansiedades, os seus problemas e transmitir para o povo, porque não é isso que Jesus iria falar. Por isso, quem sobe aqui nesse momento do culto, que é a hora da palavra, não pode escolher mensagens aleatórias. Não pode escolher mensagens segundo o cotidiano, segundo o dia a dia, subir aqui no púlpito e falar sobre vacina ou falar sobre qualquer outra coisa, querido. Todos que sobem nesse púlpito são homens e mulheres de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? E todos que sobem nesse lugar têm que pregar aquilo que Jesus estaria pregando se ele estivesse vivo aqui nesse culto. Agora, imagine nós, pastores, que pregamos todas as semanas, o nível de criatividade que a gente tem que ter toda semana para poder trazer uma palavra nova. E eu quero dizer para você que não é só uma questão de criatividade. A gente precisa todas as semanas entender o que Jesus quer pregar para você e replicar essa palavra através de um modelo de pregação que possa alcançar o seu espírito. Por isso é desafiador. Todas as vezes que nós subimos aqui, a gente precisa saber o que Jesus quer pregar para você. Qual a mensagem que Ele quer falar para você? O que Ele quer ministrar no seu espírito? Para isso, o pregador deve ficar ligado no que Jesus pregava, para então poder transmitir para você o que Ele quer falar com a igreja nessa noite. Mas talvez você possa estar pensando assim, se for pregar o que Jesus pregava, é fácil. Porque quando a gente olha os evangelhos, por exemplo, a gente vai observar que existiam centenas de palavras que Jesus pregou, ou diversos assuntos que Jesus pregou. Então pega um assunto daquele e começa a pregar, e começa a desenvolver no texto. Mas não é tão fácil assim. Jesus não pregava sobre muitos assuntos.
Às vezes a gente pensa que Jesus pregava sobre arrependimento, e isso não é verdade. Se você pegar as escrituras todas, você não vai ver que você vai ver citação sobre arrependimento, mas você não vai ver nenhuma mensagem de Jesus falando para que o povo pudesse se arrepender. Você não vai ver Jesus pregando uma palavra específica sobre arrependimento. Você vai ver ele citando sobre arrependimento. Você vai ver que quem pregava sobre arrependimento foi aquele que veio antes de Jesus. Quem veio antes de Jesus, gente? João Batista. João Batista pregava sobre arrependimento, Jesus não. Talvez a gente ache que pregar o que Jesus iria pregar numa noite como essa é pregar sobre cura. Não, Jesus nunca pregou sobre cura. Jesus nunca pregou sobre milagre. Jesus nunca teve uma pregação específica sobre cura de enfermos. Não, ele pregava sobre o assunto que ele sempre pregou, e automaticamente os enfermos iam chegando e eles iam tocando no enfermo, e o enfermo ia sendo curado. Por isso o objetivo dele não era curar, era pregar aquilo que ele queria pregar, e a cura vinha de forma secundária. Talvez você possa pensar que o que Jesus pregava era algo de levar as pessoas, mas isso também não é verdade. Jesus nunca pregou um sermão específico para que as pessoas pudessem ir para o céu. Jesus nunca dedicou um capítulo do Sermão da Montanha para ensinar as pessoas a irem para o céu ou se livrarem do inferno. E nós cometemos um grave equívoco, que Jesus queria pregar sobre esses assuntos: arrependimento, cura, ir para o céu ou ir para o inferno. E isso então a gente reproduz essas mensagens nos púlpitos, achando que é isso que Jesus trazia como mensagem, mas não era bem isso que ele trazia. Com isso, as nossas pregações, elas estão sempre pautadas nesses três assuntos: sobre arrependimento, sobre cura, sobre ir para o céu ou sobre não ir para o céu. Só que o que eu quero trazer para você hoje é uma revelação. Jesus nunca pregou sobre arrependimento, Jesus nunca pregou sobre cura, Jesus nunca pregou sobre morar no céu ou morar no inferno especificamente. Ele só pregava sobre um assunto. Jesus só discorria sobre um assunto. Todas as pregações de Jesus só tinham um tema. Todas as pregações de Jesus, para quem gosta de teologia, só tinha uma tese. Todas as pregações de Jesus só ia por um caminho. O que Jesus pregava era sobre reino. O único assunto que Jesus falava em todas as suas pregações era sobre o seu reino, sobre aquilo que estava para ser estabelecido, ou que ele já iniciava esse estabelecimento, e que os seus apóstolos iam dar continuidade. Todas as pregações de Jesus, lá no Sermão da Montanha, que é uma das mais famosas, Mateus capítulo 5, 6 e 7, todas vão falar e vão ter como tese principal o reino de Deus. Era um rei que pregava sobre o seu reino, e o assunto que ele pregava era sempre sobre o reino dele estabelecido na terra. Trazer o reino dos céus para a cultura da terra, trazer aquilo que era celestial para as pessoas aqui na terra, trazer a vontade dele estabelecida no céu para as pessoas aqui na terra. E o assunto que ele pregava era novidade naquele tempo. Porque o texto que nós lemos aqui em Lucas capítulo 4 fala que quando ele inicia o ministério da pregação dele, depois você lê com calma esse texto, o texto diz que quando Jesus ensinava na sinagoga, ou a primeira vez que ele entra na sinagoga para ensinar, as pessoas ficam maravilhadas com o ensino dele. Quer dizer, ele fala de um assunto que ninguém tinha falado. Ele fala de um assunto que os fariseus ainda não tinham falado, que os saduceus ainda não tinham pregado, que os escribas ainda não tinham escrito. Ele começa a falar de um assunto sobre o reino de Deus, e você vai observar que todos ficam maravilhados com a forma que ele pregava. E o texto diz que todos começavam a gostar muito dele, porque ele pregava de uma forma diferente. E não é só Jesus que pregava sobre reino ou unicamente sobre reino. Lá em Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, diz assim, eu vou ler para você: porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos que creem. Vou ler de novo para você: pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos que creem. Quando a gente olha esse texto de Paulo, ele parece um texto estranho. Como um Deus vivo não é salvador daqueles que creem, mas é salvador de todas as pessoas, especialmente daquelas que creem.
Nós somos doutrinados na pregação evangélica, aonde a salvação, aonde o reino e aonde a redenção, ela é única e exclusiva para os evangélicos. Para aqueles que entram na igreja, fazem a sua confissão de fé, se batizam, firmam na igreja, mudam as suas vidas, e a partir dali a salvação, ou a regeneração, ou o reino é para essas pessoas. Mas não, Paulo está dizendo que o Deus vivo, Ele é o Senhor daqueles que creem e daqueles que não creem, quer dizer, de todas as pessoas. Pregar salvação é quando você está tentando levar as pessoas para o céu, e pregar sobre reino é quando você traz o céu para as pessoas. Por isso a pregação de Jesus não foi falar sobre salvação. Ele não estava preocupado em levar as pessoas para o céu, ele estava preocupado em trazer o céu para as pessoas. A pregação do reino de Deus não era uma pregação exclusiva para os evangélicos da época, ou quer dizer, para os judeus. O que Jesus propunha nas suas pregações não era atingir apenas aqueles que eram filhos de Abraão, mas atingir toda a população da terra. Quer dizer, o que ele fazia, o que ele realizava, a pregação dele de reino, o que ele estabelecia na terra era para alcançar todas as pessoas, em especial aquelas que acreditavam. E essa foi a pregação de Jesus. O objetivo de Jesus, quando ele pregava, querido, não era salvar a humanidade do inferno, engano nosso, mas era implantar o reino de Deus na terra. Quando Jesus começa a pregar no seu ministério, ele não estava nem pouco preocupado em saber se as pessoas iam para o céu ou iam para o inferno. Não, o plano de Jesus era muito mais abrangente. Ele queria trazer o reino de Deus, a cultura do céu para a terra, independente se você crê ou se você não crê. A vontade de Jesus era espalhar o reino de Deus por todas as regiões do planeta. E esse reino, essa cultura, essa legislação, esse rei, ser senhor de todas as pessoas, e todos possam usufruir da cultura desse reino e do que esse reino prega. Por isso que quando você prega sobre salvação apenas, quando você fica o tempo todo indo atrás das pessoas e falando que elas vão ter que aceitar Jesus, porque senão elas vão para o inferno, quando a gente foca apenas pregar sobre salvação, nós estamos salvando as pessoas do juízo apenas, nós estamos livrando as pessoas do inferno. E aí você limita a sua pregação num individualismo de redenção. Quer dizer, você começa a pregar o reino para uma pessoa. Aí você sabe o que acontece quando você prega o reino para uma pessoa? Ela vem aqui na igreja, ela faz a confissão dela de fé, ela faz uma oração no culto de domingo, ela muda a vida dela, ela se batiza, aí ela vai para a casa dela. Quando ela chega na casa dela, a mãe, o marido, a esposa, vê ele diferente, aí resolve vir na igreja, aí aceita Jesus. Aí o impacto que existe sobre a vida das pessoas lá fora é um impacto singular. Quer dizer, é uma vida que muda outra vida, que muda outra vida, que muda outra vida. Aí as igrejas evangélicas daqui a pouco está com 100, daqui a pouco 120, daqui a pouco 140, daqui a pouco 150, 200. O crescimento ele é lento, porque o individualismo da salvação faz com que a gente pregue para uma pessoa, e essa pessoa tem que vir para a igreja, aceitar Jesus e mudar a sua vida. Aí depois essa pessoa que ela é salva, ela tem o objetivo de trazer outra pessoa, e aí vem para a igreja. E aí quando nós pregamos a salvação como livramento do inferno, as doses do reino são conta-gotas. A gente limita pessoas a usufruírem desse reino. E esse modelo de pregação não é o modelo de Jesus. Esse modelo de pregação de arca, onde as pessoas têm que estar dentro da igreja, para que elas usufruam daquilo que o reino pode propor para elas, é uma pregação de arca. Olha, vem para dentro da igreja, porque o mundo jaz do maligno, porque as coisas já estão podres lá fora, porque não tem mais esperança lá. Então você vem para a igreja, e quando você vem para a igreja as coisas mudam, você melhora, e o mundo está piorando cada vez mais. Não, querido, essa nunca foi a vontade de Jesus, e nunca foi o que Jesus pregava. O que Jesus quer é restabelecer o reino dele sobre a terra, e trazer a legislação do rei para cá, trazer os princípios do rei para a terra, trazer a vontade de Deus para a terra, trazer o poder dele para a terra, trazer a unção dele para a terra, e transformar não só a mim e você, mas todas as nações, todo o planeta, com a sua palavra, com os seus princípios e com aquilo que ele prega. Pode ajudar a pastora Paula aí. Quando você prega o que Jesus pregava sobre reino, você desafia as pessoas a saírem do individual para o coletivo. O que é isso, pastor? Na pregação do reino, a igreja não é o local para buscar salvação individual.
A igreja é o organismo vivo para impactar uma sociedade toda. Eu acho que vocês não entenderam, eu vou repetir de novo, que só Ezequias eu acho que conseguiu pegar isso. Então eu vou dizer, olha, na pregação do reino que Jesus pregava, igreja não é local para buscar salvação individual. Igreja é um organismo vivo para impactar a sociedade lá fora, onde a gente pisar. Querido, deixa eu te falar, isso é muito sério. Quando eu trago uma pessoa para a igreja, eu não trago ela para ser salva, eu trago ela para fazer parte de um empreendimento do reino. Você sabia que quando alguém te trouxe para cá, para essa igreja, não te trouxe para ser salvo apenas? Vem para cá porque você vai aceitar Jesus e aí você vai deixar de ir para o inferno. Não, meu irmão. Quando Jesus te trouxe para cá, e quando alguém te trouxe para essa igreja, foi para te capacitar, para que você aprenda a cultura do reino, e implante essa cultura aonde você estiver inserido, aonde a planta dos seus pés forem plantadas, aonde você estiver estabelecido, é para você plantar essa cultura. E aí, essa pessoa não vai se preocupar apenas em ir para o céu, não. Essa pessoa não vai se preocupar só se vai deixar de ir para o inferno, não. Nós precisamos trazer uma consciência coletiva de que nós somos pessoas lá fora, que temos que trazer a cultura do reino independente de credo, raça, cor, localização. Em todo lugar que nós estamos implantados, a gente precisa representar o rei. A gente é empreendedor desse reino. A gente é embaixador desse rei. E quando a gente chega nesse lugar, tem que chegar o próprio rei, ou a própria legislação desse rei, ou a própria vontade desse rei. Por isso, querido, que a pregação de Jesus sobre reino envolve a igreja não apenas como uma agência de viagens que leva as pessoas para o céu, mas a igreja é um empreendimento, aonde eu e você somos empreendedores. E você sabe o que Jesus busca? Não pessoas para serem salvas, Jesus busca parceiros para transformar o planeta. Sabia disso? Vou dizer isso para você de novo. Jesus não está interessado em buscar pessoas para ser salvas. Jesus está preocupado quantos parceiros Ele tem aqui nessa noite para impactar o planeta lá fora. Vocês estão entendendo, queridos? Você sabe por que Jesus quer que você suba o teu nível espiritual? Não é só para você dar uma rajada de língua estranha bonita, não é só para você ser salvo e ter certeza da sua salvação, não. Ele quer que a igreja leve o nível espiritual dela, para que lá fora você pregue aquilo que Ele pregaria, que você faça aquilo que Ele faria, que você implante aquilo que Ele pregava, que você não segregue aqueles que são crentes ou aqueles que não são crentes, mas que você promova na vida das pessoas algum tipo de bem-estar. O reino de Deus é promover bem-estar. Por isso o reino de Deus é muito mais do que pregar salvação de almas, querido. É eu e você lá fora, proclamando o bem-estar das pessoas, trazendo vida para as pessoas, trazendo oportunidade para as pessoas, trazendo cura para as pessoas, trazendo vida para as pessoas, trazendo regeneração para as pessoas, trazendo algo que nós aprendemos. Por isso que quando eu sou alguém que é um embaixador desse reino, eu não represento só uma religião, querido, eu represento um Deus que é contra a injustiça social. E quando eu estou lá fora e vejo as pessoas sendo injustiçadas, quando eu estou lá fora e vejo as pessoas que têm desigualdades sociais, onde eu vejo pessoas passando fome, onde eu vejo pessoas passando por necessidade, e eu sou um embaixador desse reino, e eu não me revolto contra isso, eu não faço nada contra isso, querido, eu sou um mero crente, egoísta, que estou sentado no meu banco, preocupando as pessoas para entrar dentro da igreja para serem salvas. Você sabe o que Jesus pregava e o que é reino? É eu e você, meu irmão, nos posicionarmos contra a pedofilia nesse Brasil. Você sabia que isso é sério? E a gente é crente, fica assim, existe, porque dentro da igreja não tem. Quem disse para você que não tem? Reino de Deus é a gente ir para a rede social, trabalhar em algum tipo de espaço, fazer com que a igreja entre nesse universo onde crianças estão sendo abusadas. Reino de Deus é a gente como igreja pensar em projetos para combater fome. Reino de Deus é uma igreja pensar como a gente vai fazer para gerar emprego e renda, para que a cidade de Resende melhore, para que a cidade de Resende seja uma cidade mais próspera, para que a cidade de Resende consiga oportunidade. Só para crente não, para todo mundo. Isso é pregação de reino. Pregação de reino, querido, eu e você nos preocuparmos com a crise sanitária que nós estamos vivendo. Pregação de reino é a gente promover a paternidade. Pregação de reino é melhorar a vida das pessoas na terra, e não apenas apresentar salvação para elas no céu. Ei, meu irmão, preste atenção, reino de Deus é pregar contra a violência, é produzir resultados imediatos na vida da pessoa e não no futuro.
Porque quando você entrou numa igreja evangélica, você sabe por que você entrou? Por mero bem-estar. Você estava passando por uma luta na sua vida, uma dificuldade, aí você veio para a igreja. E aí você veio para uma igreja, Jesus curou você, libertou, transformou, batizou você, tirou você das drogas, tirou você da prostituição, tirou você da mentira, fez você prosperar, te tirou daquela vida que você tinha e você melhorou de vida. Só que isso não está condicionado apenas àqueles que creem. Paulo está dizendo que é para todos, especialmente aqueles que creem. E o meu trabalho, o seu trabalho, querido, como embaixador desse reino, é produzir para as pessoas resultados imediatos e não futuros. Olha aqui para mim. Quando Jesus andava em Cafarnaum, Jericó, Jerusalém, por onde ele passava, quando ele curava as pessoas, ele não perguntava para elas se elas iam se converter ao evangelho. Quando as pessoas andavam atrás de Jesus, milhares de pessoas eram curadas, eram transformadas pelo poder do que ele pregava. Ele não ficava perguntando para as pessoas se eles iam ser crentes ou não, se eles seriam evangélicos ou não, se eles iam seguir Jesus ou não. Simplesmente Jesus entrava na vida daquelas pessoas, promovia o bem-estar delas, transformava a história da vida delas e não tinha nenhum interesse secundário na vida de ninguém. Nós evangélicos temos um chip na nossa cabeça que não tem nada a ver com a besta lá do falso profeta, não. Nós temos um chip, é o seguinte, que a gente condiciona ajudar as pessoas. Nós condicionamos trazer as pessoas para mudança de vida só se elas se converterem a Jesus, só se elas vierem para a minha célula, só se elas colocarem o pé na igreja, só se elas estiverem aqui para adorar comigo. Não, meu irmão, deixa eu te falar, você é um embaixador do reino de Deus. Jesus pregava o bem-estar para todas as pessoas e não só para aqueles que creem. O texto está dizendo especialmente para aqueles que creem, mas a salvação é para todos, querido. Jesus quer transformar não só a vida daqueles que estão dentro da igreja, mas Deus quer transformar o mundo inteiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus quer transformar uma nação inteira e eu e você somos aqueles pregadores do que Jesus pregava, as boas novas do reino. Um Jesus que transforma, um Jesus que batiza, um Jesus que cura, um Jesus que traz renovação, um Jesus que transforma a vida das pessoas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Pastor, mas se essa pessoa não se converter, azar é o dela. Pelo menos ela recebeu cura. Antes ela ia ser enferma e ia para o inferno. Agora ela está curada e vai para o inferno. Menos mal. Pastor, aí eu orei por uma pessoa e o casamento dela foi abençoado. Você acredita que ela não veio para a igreja? Ótimo. Então tá bom. Pelo menos já saiu no lucro. O casamento dela melhorou na terra. Agora ela só é alguém que vai com o casamento para o inferno. Só isso. Mas pelo menos o casamento está na terra. Você sabe o que é isso? É essa coisa dentro da nossa cabeça que a gente prega um evangelho só de arrependimento, só de salvação, só daquilo que há de vir e não daquilo que está acontecendo agora. Por isso que a pregação de Jesus era sobre reino e não sobre arrependimento. Se é reino, preste atenção, tem a ver com governo. Se é reino, não é transcendental, mas é algo físico. E se ele pregava sobre reino, ele era o que, gente? O que, gente? Se ele era para o reino, ele pregava, ele era o que? Rei, rei, não é? E o que um governo faz, ou o que um rei faz, o que um governo ele tem a obrigação de fazer? Você sabe o que um governo tem a obrigação de fazer? No poder executivo, prefeito, governador, presidente da república, numa democracia onde nós estamos, promover o bem-estar das pessoas. Você sabe por que o prefeito existe? Para promover o bem-estar da população. O governador existe para promover o bem-estar do estado. O presidente existe para promover o bem-estar da nação. Então o rei, ele pregava sobre um reino que promove o bem-estar de todos, independente da crença dessas pessoas. E isso é real, preste atenção. Eu e você estamos lendo o livro de Atos, e aquele livro de Atos é a preocupação de uma igreja que estava ali pregando o que Jesus pregava, replicava aquilo que eles tinham aprendido com Jesus quando andou 3 anos com ele. Era uma igreja que não estava preocupada em pregar sobre salvação. Você não vai ver Pedro nos discursos dele, todo inflamado que ele fazia, falando de Jesus. Você não vai ver ele falando, olha, você precisa aceitar Jesus, então você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não, ele não se preocupava com isso. Ele não estava preocupado de pregar sobre salvação. Ele não estava pregando sobre céu ou inferno. Eles estavam preocupados, era mudar uma sociedade inteira. O que a igreja de Atos estava fazendo, era mudar uma sociedade inteira.
inteira. Quando eles andavam pelos lugares ali da igreja de Atos, quando o povo saía, quando os apóstolos saíam, querido, eles não perguntavam assim como Jesus: você quer ser crente? Então você vai ser curado. Você não quer ser crente? Então você não vai ser curado. Não, eles curavam todas as pessoas. Eles não ficavam mandando ninguém aceitar Jesus, eles simplesmente curavam. Eles estavam preocupados em corrigir desigualdade social, porque a Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades. E o que eles faziam? Distribuíam com aqueles que haviam necessidade. Eles estavam preocupados com o órfão e com a viúva, porque Tiago lá na frente vai dizer que a verdadeira religião qual que é? Abençoar quem? Os órfãos e as viúvas. O que eles tinham na cabeça é que a verdadeira religião, o que Jesus pregava, era o reino, e o reino não faz acepção entre aquele que serve e aquele que não serve. O reino não está preocupado em abençoar somente aqueles que são crentes, ou aqueles que vão para o culto de domingo ou de quarta-feira. Não, o reino está preocupado em levantar esses embaixadores que vêm no culto de domingo, de quarta-feira, a fazer a diferença no mundo lá fora, ser cheio do Espírito Santo, igual a gente pregou a semana passada, mas mudar a vida de todos que estão ao seu redor, meu irmão. O reino de Deus é pegar você como um pregador desse reino e começar a incomodar todo mundo, até o rei, se for possível. Não esse rei, mas o rei da terra. Porque foi assim na igreja de Atos. Você leu lá o capítulo de ontem, capítulo 11, 12, você viu que Paulo começa a incomodar, e os apóstolos começam a incomodar até os reis de Roma. Querido, olha aqui, se você não entendeu nada do que eu preguei, entenda só uma coisa: o que Jesus pregava era um reino capaz de mudar a vida das pessoas já, imediato. Não depois que Jesus voltar, não. Não depois que você morrer, não. Não depois que você vir para a igreja, não. O que Jesus pregava era mudança de vida das pessoas imediatamente. Nós, como empreendedores desse reino, eu e você estamos nessa terra, sabe para quê? Para mudar a vida das pessoas, para mudar o espaço onde nós estamos inseridos, para mudar as pessoas que Deus nos coloca para ter oportunidade de colar com a gente, independente se elas vão aceitar Jesus ou não vão, se elas vão para o céu ou se elas vão para o inferno. Essa igreja é uma igreja nem melhor e nem pior do que as outras. Eu costumo dizer, ela é uma igreja diferente. Você pode dar glória a Deus por isso? Sabe por que é uma igreja diferente? Aqui a gente tem gente em todas as esferas da sociedade e que podem, de fato, pregar o reino. A gente tem na igreja políticos, a gente tem na igreja autoridades do poder executivo, a gente tem na igreja autoridade do poder legislativo, a gente tem na igreja gente dentro da academia militar, a gente tem empresário dentro da igreja, a gente tem advogado dentro da igreja, a gente tem médico dentro da igreja, a gente tem gente que é supervisor, diretor de fábrica, a gente tem gente que trabalha no chão da fábrica, nós temos gente que trabalha no comércio, nós temos gente inserida em todos os segmentos da sociedade de Resende, Itatiaia, Porto Real e aonde a gente é aqui na nossa circunvizinhança. E você sabe por que Deus colocou você no lugar onde você está? Não foi só para levar as pessoas para o céu, mas foi para transformar por completo a sua atmosfera onde você trabalha, você trazer resultados imediatos para a vida daquelas pessoas. Quando você pisa no lugar onde você trabalha, meu irmão, tudo na sua volta tem que mudar. Você está lendo Atos, você está jejuando, você está orando, você está buscando a Deus, sabe para quê? Porque quando você pisar os seus pés, aonde você trabalha, tem que ter mudança de atmosfera onde você está. Vidas podem ser curadas, vidas podem ser transformadas, o ambiente pode ser transformado. Quando alguém que é embaixador do reino entra, meu irmão, ele incomoda o rei. Incomoda. Você já teve essa experiência? Eu já. De chegar num lugar e incomodar algumas pessoas. Quem já teve essa experiência? Aí tem gente que canta, aí pega corinho de fogo, invejoso debaixo do meu pé. Não. Você está provocando o rei daquele lugar, porque você está trazendo um novo modelo de reino. Que reino é esse? Qual reino que é esse? Sei lá, Mateus capítulo 5, 6, 7, 8, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados aqueles que são mansos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. É esse discurso que você tem quando você chega nos lugares. Por isso que você está ali, por isso que você tem que subir o teu nível, por isso que essas coisinhas pequenas, pecados, coisas que você ainda está agarrado na sua vida, querido, isso é muito pequeno. Por isso que esse desânimo de vir para a igreja que você tem, o desânimo de servir a Deus, você tem que largar isso,
Porque Deus quer te usar de uma forma tão poderosa, de ser pregador daquilo que Ele pregava, ser replicador do que Ele dizia na terra, que Ele quer te usar, só que você precisa acordar. Ele quer te usar, você precisa levantar o teu nível. Por que você acha que Jesus te trouxe para a igreja? Por que você acha que você está sentado aqui todos os domingos e quartas-feiras? Por que você acha que eu estou aqui? Será que eu estou aqui só para divertir você? Para trazer uma palavra para mudar a sua vida? Para alinhar a igreja? Não, isso também. Eu estou aqui para alinhar você. Eu estou aqui para pregar uma palavra para Deus falar no seu coração. Eu estou aqui para trazer uma oração para curar a sua vida. Sim, mas não é só nós que estamos aqui. Nós estamos aqui como um grande centro de treinamento de um exército vitorioso que vai para as ruas todos os dias e com poder, graça e unção. Temos a palavra do reino de Deus para transformar o lugar onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Você tem noção disso? Jesus te chamou para pregar o que Ele pregaria. Jesus te chamou para fazer aquilo que Ele fazia. Você que trabalha numa fábrica, se Jesus estivesse trabalhando na sua função, o que Ele faria no seu dia a dia? Quando chegasse alguém enfermo, quando chega alguém enfermo, a gente fala, vai ali no posto médico, não é verdade? Quando alguém chega pedindo uma ajuda, a gente fala, procura um psicólogo. Quando alguém chega enfermo, a gente tem milhões de oportunidades durante a nossa vida de falar o que Jesus falaria, de fazer o que Jesus faria. Só que a gente só está interessado em uma coisa: se essa pessoa vai ou não para a nossa igreja, se ela vem servir a Jesus ou se ela não vem servir a Jesus. Deixa eu te falar, meu irmão, Jesus nunca pregou sobre céu e inferno de forma direta para as pessoas. Ele simplesmente subia, pregava a mensagem do reino, o que era esse reino, e automaticamente as multidões vinham. Às vezes a gente fica gastando horas para falar de Jesus para uma pessoa, e a pessoa não precisa ouvir palavras bonitas. Você sabe o que ela quer? O poder desse rei que habita em você, transformando a vida dela. É você colocar a mão sobre uma pessoa e a vida dela ser transformada. É você falar algo para ela que realmente possa impactar a vida dela. E não ficar discutindo o livro da Bíblia, se Jesus existe ou se não existe, se ela é católica e tem que largar a idolatria ou não, se ela é homossexual e tem que sair da homossexualidade. Isso é o que menos importa. O que importa, meu irmão, é você impactar a vida das pessoas que se encontram contigo todos os dias, e você de alguma forma fazer algo por elas. Isso é o que Tiago vai dizer que é a verdadeira religião: impactar a vida das pessoas no hoje, não no amanhã. Deixa eu te falar, levar as pessoas para o céu, glória a Deus, isso é muito importante, mas transformar a vida delas na terra também é muito importante. Porque se você acha que esse mundo aqui vai ser destruído e nós vamos ser seres angelicais batendo asinha, você está muito enganado, a sua teologia está muito errada. O que Jesus promete é uma fusão entre céu e terra. Por isso que nós estamos trabalhando para restaurar essa terra. Por isso que essa igreja é uma igreja da igreja da restauração, que prega o restauracionismo. Quer dizer, nós estamos aqui para restaurar essa terra, não para destruir essa terra. João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira. Por isso a nossa pregação, ela tem que impactar não só as pessoas, mas tem que impactar o quê? O mundo. Se você está nessa igreja sentado, com a tua vida mudada, quantos tiveram as suas vidas mudadas depois que veio para a igreja? Então glória a Deus, aí se manifesta, gente. Você teve a sua vida mudada? Glória a Deus, ou glórias a Deus, como diz o Cabo Daciolo. Se você teve a sua vida mudada, glória a Deus. Mas se você não prega, isso te torna um fariseu. Porque o fariseu fazia tudo certinho, mas não se preocupava com a vida de ninguém para trazer essas pessoas para conhecer Cristo. Se você teve uma vida transformada, não impacta a vida de ninguém. As pessoas que trabalham com você nem sabem que você é um crente, nem sabem que tem poder de Deus em você. Você não faz nada por ninguém, você é só um fariseu. Se você está na igreja, a sua vida foi mudada, e a sua preocupação está num chip dentro da sua cabeça: eu preciso tirar as pessoas do inferno, eu preciso tirar as pessoas do inferno, eu preciso que elas se arrependam, eu preciso que elas mudem de vida, eu preciso que elas saiam do pecado, eu preciso... Parabéns também, só que isso te faz um João Batista. Você só prega sobre arrependimento e salvação. Agora, se você é um pregador que não está preocupado em mudar apenas a vida das pessoas, se ela vai para o céu ou vai para o inferno, mas você está preocupado em impactar a terra, você está preocupado em mudar o mundo, em mudar as pessoas, em corrigir desigualdade social, em mudar a esfera da sociedade, em mudar a história das pessoas, eu quero te dizer que você é um pregador daquilo que Jesus pregava, que era o reino dele estabelecido, o bem-estar para as pessoas, a mudança de vida aqui, e não a mudança de vida no céu. A nossa pregação tem que mudar, querido. A sociedade tem que mudar.
Aí a sociedade tem que mudar, olhando para a igreja como um local onde há pregação de reino, onde a vida das pessoas são transformadas, onde há agente de mudança lá fora. Essa pandemia mostrou muita coisa para a gente, mostrou ou não mostrou? E uma das coisas que me impactou nessa pandemia, sabe qual que é? Os governantes não titubearam para poder fechar a igreja. Você sabe por que eles nem se preocuparam se a igreja estava fechada ou se a igreja estava aberta? Porque de fato nós nunca fomos relevantes na sociedade. Igreja é lugar onde as pessoas se reúnem para aglomerar. E de vez em quando eles até distribuem umas cestas básicas para a população. Aí deixa eles distribuírem as cestas. Porque eles não são tão relevantes assim. Isso acontece porque nós somos tímidos com o nosso trabalho humanitário. Pergunta se na pandemia o Médicos Sem Fronteira parou. Você acha que parou, gente? Não. As organizações não governamentais que fazem algo pela humanidade, você acha que elas pararam? Não. Elas o quê? Continuaram. E nós fomos para dentro das nossas casas assistir culto online. Nós fomos para as nossas casas ligar os nossos celulares, alguns com ar-condicionado, outros com ventilador de teto, outros com a janela aberta, sei lá, e você assistia as palavras do pastor e dizia: glória a Deus, como eu fui alimentado, eu vou para o céu. Não, querido. As palavras que você ouve nesse púlpito todos os domingos, todas as quartas-feiras, é para fazer você um pregador do que Jesus pregaria, é fazer alguém que vai influenciar o reino lá fora, é mudar a vida das pessoas. Por isso Deus está separando essa igreja, e Deus me incomodou, depois dessa mensagem, tem me incomodado nos últimos dias, querido, que a casa de paternidade não é só uma arca para tirar as pessoas do inferno. Não, a casa de paternidade tira as pessoas do inferno, mas também traz o céu para a terra, também traz a vontade de Deus para a terra, também impacta a vida das pessoas lá fora, independente se elas vão vir para a igreja ou não. Por isso Deus tem ministrado no meu espírito a cada dia que eu olho para esse terreno aqui, e eu vejo este monte de mato. E o que Deus me mostra não é um monte de mato, meu irmão. O que Deus me mostra é uma cidade chamada Cidade da Paternidade, onde as pessoas vão entrar ali, onde vai ter uma creche, onde vai ter uma escola, onde vai ter curso técnico, onde a gente vai gerar trabalho e renda, onde vai ter supermercado social com pessoas que não têm o que comer, vai ter curso profissionalizante, vai ter creche para as pessoas, os pais irem trabalhar. Pastor, mas quantas pessoas vão aceitar Jesus? Eu não sei, pode ser que 100, pode ser que 1000, pode ser que 3000, mas uma coisa eu sei, nós vamos impactar a vida de milhares nessa cidade, e vai ser um projeto para transformar a vida de muita gente, e isso é o que Jesus pregava. Jesus não pregava para a gente ficar dentro de culto, Jesus não pregava para que a gente ficasse aqui sentado, um olhando para a cara do outro, buscando poder, entrando no mistério, falando língua estranha. Não, meu irmão, tudo que Deus te deu, os dons que Deus te deu, o trabalho que Deus te deu, é para que você impacte lá fora com aquilo que é reino. Por isso você precisa levantar esse nível espiritual. Por isso que a gente está desafiando a igreja a você largar pecado, a você deixar de ser infantil, em deixar de ser alguém que nem salvo ainda você é. Você precisa ser um embaixador desse reino, um empreendedor desse reino. Você quer ver uma coisa? Deixa eu fazer um teste com você aqui, sobre reino, sobre impactar a vida das pessoas. Olha aqui para mim. Se você morresse hoje, se o covidão batesse na sua porta, amarrado, pastor, assim, quem quer morrer e dar glória a Deus? Ué, ninguém quer? Mas você está aqui para ser salvo. Então já acabou a parte de Jesus, já. Você já veio para cá, você já é salvo. Então o que vai vir depois da sua vida é melhor ou é pior, gente? É melhor ou é pior? Melhor ou pior, gente? Então o que você está esperando para Jesus botar uma Covid no você? O pastor está amarrado. Você sabe o que é interessante? A gente fala sobre estar na igreja para ir para o céu, mas a gente não quer ir para o céu. A gente quer ficar aqui na terra, não é verdade? Está bom aqui. Mesmo com as lutas, né, Maurício? Está tranquilo, não é verdade? Mesmo com a tribulação, não quero saber esse negócio de céu, não. Não é verdade? Só que aqui é o estágio daquilo que vai acontecer depois que você morrer. Por isso você tem que trazer a cultura do céu para a terra, para transformar a vida das pessoas e transformar inclusive a sua. Agora deixa eu te perguntar, se você morresse hoje, quem ia sentir sua falta? Se você morresse na empresa que você trabalha, iriam sentir sua falta? Ih, pastor, no outro dia botava outro, já tem um lá que está de doido na minha vaga, não é?
que você muda se você morrer? O pastor Elton falou uma vez aqui, cadê o pastor Elton? Está por aí, não está? Está ali. O pastor Elton uma vez falou aqui numa pregação dele que o sonho dele é fazer um velório, onde lota o velório, né, pastor? Lota. Aí todo mundo olhar assim, pastor Elton foi um grande homem, né? Mudou a sociedade. Teve o maior curso de inglês do Brasil, botou todo mundo para falar inglês, não é verdade? Mandou missionário para o mundo inteiro, não é? Foi um pastor de excelência e de multidões na casa de paternidade. E o mundo vai sentir falta dele. Se você morrer agora, quem sente falta? Se bobear, nem sua mulher. Vai dar graças a Deus. Salve e leva, Jesus. Mas você é alguém que precisa mudar a sua mente e entender que você é um embaixador do reino. E você tem que estar aqui para impactar a vida das pessoas e mudar a vida das pessoas. Quando você morrer, alguém fala assim, puxa vida, caramba, João Paulo e Natália, como eles faziam falta nessa terra. Não é verdade? Olhar para você e falar, Nani, sabe aquela menina que gosta de fazer stories, que agora só fica fazendo stories, olha aqui, que menina, essa menina era uma mulher de Deus, porque vou te falar, viu, Deus abençoou ela de uma forma tremenda, e ela vai fazer falta, além da sua família. Quem vai sentir falta de você se morrer hoje? Quando a gente se converte, a gente aprende que nós devemos passar por todo o processo e servir aqui dentro da igreja. Isso é bom, isso é ótimo, mas depois que nós conhecemos Jesus e passamos pelo processo, querido, é muito mais do que servir aqui dentro, é empreender o reino dele lá fora, é mudar a sociedade civil, é trazer mudança para tudo que está em volta. É por isso que a gente precisa acordar. Por isso Deus chamou essa igreja para ser uma igreja de reino, e não uma igreja, como é que eu vou dizer assim, local, onde a gente vem para cá, ouve uma palavra e garante a nossa salvação. Aqui não é lugar para endossar salvação, aqui é lugar para implantar o reino de Deus na terra. Você está num grande centro de treinamento para empreendedores do reino. Você está num centro de treinamento para empreender lá fora e mudar e impactar a vida das pessoas. Mas, querido, deixa eu te falar, a gente tem que comer muito angu para chegar lá. Sabe por quê? Porque nem uma cesta básica da ação social a gente consegue encher. Nem o dízimo você traz para poder ajudar a construir a creche. Nem uma oferta você traz no domingo para ajudar a construir a cidade da paternidade. Por isso você precisa acordar. Por isso Jesus quer te chacoalhar hoje. O reino dele é poder. E você sabe o que ele pregava sobre reino? E eu vou encerrar essa palavra te mostrando o texto que a gente leu. Põe para mim Lucas capítulo 4. Por que Jesus pregava sobre reino? O que era o reino? O que é isso? Para a gente fechar e você entender onde eu quero chegar. Bota lá Lucas 4 de novo, do verso 14, onde eu estava lendo em diante. Olha o que Jesus estava pregando. Vamos voltar nesse texto para finalizar com o que a gente pregou. Olha o que está dizendo. Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito. Ele voltou aonde, gente? Para Galileia. E como é que ele estava? No poder do Espírito. Aprenda uma coisa: o que te faz cheio do Espírito Santo não é só orar em línguas, não é só vir no culto nas conferências proféticas, não é só, não. O que te faz ser cheio do Espírito Santo é se você está comprometido com o reino. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Verso 15. Ensinava nas sinagogas e todos elogiavam. Por quê? Porque a pregação dele era diferente dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, dos essênios e de todas as outras seitas, dos zelotes. Era diferente, e o povo estava elogiando o que ele estava pregando, porque ele pregava sobre reino. Verso 16 diz assim: e ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler, ele levantou-se para pregar. Deram oportunidade para ele, a oportunidade está com Jesus agora. E ele subiu, ele não cantou um corinho de fogo, ele não rajou em língua estranha, ele não entrou rodando, nada disso. Sabe o que ele fez? Ele abre o texto e alguém fala para ele assim: Jesus, verso 17, eu quero que você lê o profeta Isaías. Aí Jesus, cheio do Espírito Santo, ele abre o livro do profeta Isaías, que está escrito tudo sobre reino. Olha o que está escrito. Ele diz assim, ele abre o texto e fala: eu vou pregar para vocês sobre o meu reino. E o meu reino faz assim, o meu rei, o meu pai, ele fez comigo assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para quê, gente? Para pregar boa nova aos crentes? Não, para pregar boa nova aos pobres.
Ele me enviou para proclamar o quê? Liberdade aos presos e recuperação de vistas aos cegos, para libertar o quê? Os oprimidos. Jesus está dizendo o seguinte: a minha pregação, ela não compete a uma pregação evangélica, a minha pregação não é uma pregação de culto para crente, a minha pregação não está apenas relacionada àqueles que são salvos, não, eu vim para ser ungido, para pregar para os pobres, para dar liberdade aos presos, para recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Eu vim para trazer o reino para todos, independente se são salvos ou não, se me conhece ou se não me conhece. E para 19 ele dizer o seguinte, verso 19, põe lá por favor: e proclamar o ano aceitável do Senhor. E que ano é esse? O dia que o rei vai descer e vai colocar o seu reino estabelecido sobre a terra, e vai governar segundo a sua vontade, segundo a sua lei, num reino perfeito, aonde nós estaremos sempre debaixo da autoridade dele. E diga assim: eu sou embaixador, empreendedor desse reino. O que você está fazendo como empreendedor? O que você tem feito pelo rei que te salvou, te libertou, te transformou, mudou sua história? O que você tem feito? Casa de paternidade, vamos acordar, vamos nos movimentar. Essa palavra tem que sair daqui hoje na sua vida. E você fala assim: eu preciso fazer alguma coisa. Amanhã você vai pisar na fábrica onde você trabalha. Amanhã a atmosfera daquela fábrica tem que mudar. Amanhã você que trabalha em consultório atendendo gente, amanhã os seus pacientes, quando entrarem em contato com você, você precisa fazer alguma coisa por eles, você precisa mudar a vida deles. Se você é chefe de uma empresa, os seus subordinados, você precisa de alguma forma olhar para os seus subordinados, não só com interesse de trazer eles para Jesus, não, se eles quiserem Jesus, amém, se eles não quiserem, você vai mudar a vida deles mesmo assim. O lugar onde você trabalha, para você impactar a vida das pessoas, é trazer o reino, é trazer vista aos cegos, é libertar os cativos, é libertar os oprimidos, é fazer alguma coisa pelos pobres, é alguma coisa de fato que mude a sociedade, e não apenas mude a vida de uma única pessoa, mas muda a vida de todo o planeta. Que o texto está dizendo ali, que a gente só consegue entender o reino, volta lá por favor, quando a gente é cheio do poder. Volta lá, verso 14, por favor. O verso 14 vai dizer lá o seguinte: Jesus voltou para a Galileia, no que, gente? No que, gente? No poder do Espírito, e por toda aquela região espalhou a sua o que? Fama. Diga assim: reino de Deus não é por palavras apenas. Diga assim: mas é por poder de Deus. Você tem que entender isso pelo Espírito. Se você não entender tudo que eu estou falando aqui, você não está nem aí. E hoje eu oro para que o Espírito de Deus entre dentro de você e te chacoleje assim, e te acorde, e faça você entender. Eu botei você naquela posição para que você promova bem-estar para as pessoas. Eu te coloquei naquele lugar para você chacoalhar a vida das pessoas que estão em volta. Eu coloquei você naquele lugar para poder transformar a vida das pessoas. E eu vou ler para você Tiago 1:27, que diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper por esse mundo. A verdadeira religião não consiste em pregar salvação. A verdadeira religião consiste em pregar sobre reino, sobre o modelo de Deus na terra, sobre trazer o que Deus faria aqui. Cura, libertação, transformação, vidas completamente sendo transformadas. E hoje eu quero orar por você. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui para essa palavra entrar pelo Espírito. Se ela entrar pelo Espírito, já era. Eu oro a Deus hoje, querido, que você seja sacolejado por Deus, que você saia daqui ardendo. Eu preciso fazer algo por alguém, eu preciso transformar a vida das pessoas que estão em volta de mim. Quantas pessoas você atende por dia? Quantas pessoas você se relaciona por dia? Quantas pessoas estão no teu dia a dia? Lembra que a gente falou que o culto racional, e Deus está levando a gente para fora, eclésia, sair. Igreja é isso, é lá fora, não é aqui dentro. Aqui dentro é reunião. Culto não é aqui dentro, a gente aprendeu. Culto é onde, gente? Lá fora. Pregação do Evangelho é lá fora, não é aqui dentro. Aqui dentro é reunião estratégica.
para levantar um grande exército pelo Espírito do Senhor, para transformar a nossa nação, transformar Resende, transformar Itatiaia, transformar Porto Real, transformar Taubaté, transformar Volta Redonda. E eu quero dar uma notícia para vocês, está abrindo já o mês que vem a nossa casa de paternidade em Volta Redonda, e a gente não vai abrir só uma igreja, nós vamos agência de reino, nós vamos abrir uma agência onde empreendedores do reino vão estar na cidade de Volta Redonda, proclamando a vontade dele e mudando a vida das pessoas. Fique de pé que eu quero orar por você.